comportamento passivo e agressivo. E o agressivo passivo, eles têm um ponto em comum, que é a dificuldade na relação com figuras de autoridade. Então, eles expressam esse tipo de comportamento na referência direta com uma figura. E essa figura, ela pode ter mais potência ou menos. Isso também vai determinar o comportamento de cada um deles. Por exemplo, se a pessoa tem a característica passiva, né, e ela tem que lidar com uma figura de autoridade, se essa figura de autoridade não representar para ela uma ameaça, ou seja, esteja abaixo da expectativa de ameaça interna que ela consegue perceber, ela pode se comportar de forma agressiva, ou seja, ela inverte o papel, né? E aí ela vai se comportar de forma agressiva, porque ela já fez a medida da correlação de forças, ela está na vantagem emocional, e o passivo acaba se tornando um agressivo. Dificilmente ele se torna um assertivo. Ele passa a ocupar o outro espaço. É uma relação complementar, né? Então, também no caso da pessoa que é agressiva, se a correlação de forças for desproporcional, a figura de autoridade que ela vai enfrentar, ela já acha que é um poder maior que ela inverte o posicionamento dela muitas vezes, tá? Isso não é uma coisa que a gente possa criar uma regra, mas na maioria das vezes ela tem um comportamento passivo para poder sobreviver na relação. Então, tanto o passivo agressivo como o agressivo passivo, eles podem ter comportamentos inversos dependendo da correlação com a figura de autoridade com as quais eles vão ter contato. É uma forma de continuar, às vezes por necessidade, né, e por vários motivos, né, da própria sobrevivência que uma pessoa tem na relação com a outra, né? A figura de autoridade pode ser o pai, pode ser um patrão, né, pode ser um militar, pode ser uma figura qualquer que represente, por exemplo, um professor, né, que represente alguém que internamente para ele tem mais força que ele, né, ou uma grandeza maior emocionalmente, e que se torna de alguma forma uma ameaça, porque ele não pode ter o comportamento do que ele ele tem que modificar o comportamento. Então a questão de ser passivo, agressivo e agressivo passivo tem a ver realmente, nessa relação que a gente está colocando com figuras de autoridade, né, que muitas vezes até dificultam, a nossa relação fica muito difícil no trabalho, na relação familiar, né, na relação com uma pessoa que tem mais idade, numa pessoa que é muito desinibida, a pessoa se encolhe para sobreviver ou ela agride para sobreviver. E aí a gente tem o passivo-agressivo e o agressivo-passivo se demonstrando nessas relações que são relações complementares, né? É bom a gente saber que essas figuras, elas têm dificuldades, né? Quando a gente tem que ter um comportamento agressivo, a gente está com dificuldades emocionais. Quando a gente tem um comportamento passivo, também estamos com dificuldades emocionais. Não é assim, puxa, mas é que eu preciso fazer isso para sobreviver. Não, nós devemos saber que o nosso comportamento na relação com o outro tem que ser um comportamento tranquilo, né? Um comportamento sem a gente ter que fazer meandros emocionais, não ficar andando naquelas curvas para poder dizer as coisas que a gente pensa, às vezes com mais facilidade, às vezes com menos facilidade. Então, é importante ter esse conhecimento para se autoanalisar, né? Falar assim, qual é a minha característica principal, né? Bom, primeiro, eu sou agressivo. Primeiro, eu sou passivo,
Depois você fica em dúvida, será que eu sou passivo-agressivo? Será que eu sou agressivo-passivo? Porque essas figuras, elas tendem sempre a fazer muitas composições para sobreviver, tendem a fazer comunicações indiretas, né? Usar alguém por tabela para dizer alguma coisa que elas querem. Costumam também muitas vezes ser maledicentes, né? Porque é mais fácil você falar quando a pessoa não está presente, se ela representa uma figura de autoridade, né? Aí você vai falar, mas como assim, né? O passivo pode fazer isso, mas o agressivo vai fazer? Olha, é uma questão de você saber quem é a figura de autoridade, né? Que é uma coisa legal de gente estudar, né? Porque você fala, caramba, essa figura de autoridade para mim é uma grande ameaça. E ameaça, ela tem níveis, né? Eu vou falar depois um pouco sobre isso, sobre os níveis de ameaça, para a gente entender até que ponto na nossa vida a gente pode ter mais felicidade, mais tranquilidade, mais equilíbrio, se relacionando, né, com o outro de uma forma saudável, né? Eu acredito que nós precisamos ter consciência de uma coisa. Podemos viver na relação com os outros de forma saudável. E não devemos colocar a culpa em ninguém da nossa infelicidade, da nossa fraqueza, né, das nossas dificuldades. Porque a gente sempre acha um culpado para o que você é, né? E esse culpado leva consigo a carga de tudo aquilo que você não consegue dar conta. Então não funciona assim a vida da gente tem que ser feliz e tranquila, né? Então é óbvio que quando você tem mais conhecimento, principalmente o conhecimento do comportamento humano, que eu acho fundamental, porque nós crescemos através do relacionamento que a gente tem com a gente e com os outros, né? A partir desse momento, você começa também a fazer um caminho de vida sem ter que ficar com armamentos emocionais, né? Sabe aqueles armamentos emocionais que a gente tem? O armamento emocional transforma você num passivo ou num agressivo. Então, não precisar disso, poder andar com tranquilidade em tudo quanto é lugar, né? Eu não estou falando das ameaças reais da vida, né? Você fala, mas eu não posso passar em tal lugar porque tem ladrão, tem bandido, tem... Daí é uma ameaça real, né? Mas a ameaça emocional é diferente, nem está acontecendo nada e a gente ou é passivo ou é agressivo, né? E mais raramente assertivo. Mas a ideia é que a gente consiga ter um comportamento mais equilibrado e mais assertivo para viver uma vida saudável, né? E de luz. Então falei um pouquinho sobre passivo, agressivo, passivo, né? Mas a gente vai continuar colocando essas informações, né? E que eu acho que, de alguma forma, quando vem perguntas, também é bacana, né? Porque a pessoa fala, puxa, mas se acontecer isso? Aí a gente pode ir falando, entendendo, né? Porque não dá para entender tudo de uma vez, né? Talvez as pessoas falem assim, puxa, mas dá uma explicação mais profunda do relacionamento humano. Eu posso fazer isso sim, né? E tenho falado bastante, mas eu creio que a maioria das pessoas vai entendendo devagar, né? Você não pode falar uma coisa e a pessoa já entendi tudo, né? Com certeza, se você ouve um vídeo que fala sobre o comportamento humano, ouve uma vez, aí você entendeu, você fala, nossa, eu entendi, foi maravilhoso. Ouve a segunda vez, você vai descobrir que você entendeu mais. Ouve a terceira vez, a gente descobre que a nossa percepção, né, ela também se abre quando você começa a saber o que você está vendo, né? Eu até comentei que alguns filmes eu assisti várias vezes, né? Ele fala, puxa, mas você assistiu o filme tantas vezes assim, você não fica cansado? Não, eu não estou pensando né, se eu vou ficar cansado ou não, estou querendo ver o que eu não vi antes, né? E aí você começa a descobrir que muita informação está sendo passada e você pega só um pouquinho, né? Isso a gente precisa ver em nós mesmos para poder aproveitar cada coisinha que é acrescentada na nossa vida. Tá certo? É isso.